Muito boa noite para vocês, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra aqui do programa Jovem Engenheiro. E hoje é uma palestra muito especial com a engenheira eletricista Karen, tá? Então vamos lá. Pessoal, rapidinho aqui só para eu explicar para vocês, tá? Meu nome é Moacir Santos, eu sou engenheiro eletricista, sou coordenador de capacitação do programa Jovem Engenheiro CREA Goiás, tá? E a gente está trabalhando aí numa série de palestras, workshops, cursos, para fazer vocês estarem mais aptos, o melhor possível para entrarem no mercado de trabalho. As nossas palestras, elas são gravadas, inclusive esta palestra está sendo gravada e é disponibilizada no canal do YouTube do programa Jovem Engenheiro, né? Se você colocar no YouTube lá, programa Jovem Engenheiro, vai ser a primeira coisa que você vai achar, né? Que é o nosso canal do YouTube, né? Então, as palestras também são disponibilizadas por lá. E hoje a gente está trazendo a engenheira eletricista Karen Oliveira, tá? A Karen, que é uma engenheira eletricista de Itapeva, São Paulo, é uma engenheira que trabalha especificamente com projetos elétricos, projetos de subestações, projetos de cabeamento estruturado, SPDA, tá? E além disso, ela tem treinamentos de projetos elétricos aí em BIM, trabalhando aí com o software Revit. Então a Karen aí é bem atuante na área, né? E ela vai trazer um pouco dessa experiência para a gente sobre justamente o mercado em BIM, projetos em BIM, o que que você precisa saber antes de entrar no mercado especificamente. Então, Karen, eu quero agradecer você por ter topado aqui trazer um pouco do seu conhecimento para a gente e pode mandar bala, pode começar. Obrigada, Moacir. Agradeço aí pelo convite, agradeço o CREA de Goiás também. É um prazer estar participando aqui com vocês nessa palestra. Vou compartilhar minha tela para a gente conversar um pouco sobre projetos em BIM. O que você precisa saber antes de entrar no mercado? Esse é um tema que está bastante em alta, então vai ser legal compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. E sobre o que a gente vai falar hoje? Eu vou explicar o que é e o que não é BIM, como está sendo a implementação do BIM no Brasil, 10 motivos para evoluir com o BIM e as 10 dimensões do BIM. Então, vocês vão ter uma base aí do que se trata essa palavra, essa sigla aí que a gente ouve tanto falar. Então, o que é BIM? Explicando aí o que significa a palavra. BIM, Building Information Modeling, do inglês, modelagem da informação da construção. É um conceito de gerenciamento de informações em todo o ciclo de vida de uma obra e a criação de um modelo digital que represente exatamente o que deverá ser construído. Então, o BIM ele é muito confundido com um software, mas o BIM ele é um conceito de gerenciamento e esse conceito de gerenciamento ele pode ser aplicado em todas as fases de uma obra. E eu vou explicar para vocês esse ciclo de uma obra que é importante a gente conhecer também para a gente entender em quais fases o BIM vai ser aplicável. Então, a gente tem a etapa de concepção, que é quando algum empreendedor ele vai ter uma ideia de construir um empreendimento. Por exemplo, construir uma creche em um local da cidade ou qualquer outro empreendimento. Aqui ele só teve a ideia na cabeça e aí ele já vai pensando possíveis parceiros, possíveis prestadores de serviço, um local onde vai ser construído esse empreendimento, mas está tudo no plano das ideias. Depois entra a fase de conceituação. Todas essas etapas em amarelo aqui é a etapa de pré-obra. A conceituação já vai entrar, já vão começar a colocar as ideias no papel. Vamos fazer croquis, esquemas básicos desse empreendimento, um diagrama de massas, para entender realmente, começar a visualizar o que as pessoas querem criar, qual que vai ser o empreendimento que vai ser construído. Depois tem a etapa de verificação de viabilidade. E são várias verificações que uma empresa precisa analisar para verificar se vale a pena ou não construir esse empreendimento. Primeiro tem a estratégia corporativa para verificar se esse empreendimento está alinhado com os objetivos de longo prazo da empresa.
Se é viável legalmente, se dá para aprovar em todas as esferas legais, se é viável socialmente, como que a sociedade vai visualizar esse empreendimento? Será que esse empreendimento ele vai ser bom para a comunidade que está envolvida ali? Então, isso também é analisado. Meio ambiente, se vai ter se alguma parte do meio ambiente vai ser afetada, como que vai ser afetada e se isso pode ser facilmente administrável. Tecnologia, se existe acesso à tecnologia nesse local onde vai ser construído. Por exemplo, se hoje eu quiser construir aqui na minha cidade uma casa ou qualquer edificação com a tecnologia steel frame. Vai ser muito difícil, vai ser muito mais caro construir do que no sul, por exemplo. No sul, essa tecnologia ela já é muito mais acessível. Aqui já é mais difícil, então teria que buscar em uma cidade mais distante, na capital, para construir. Então, essa tecnologia já não seria viável. Teria que estudar uma tecnologia disponível aqui na região, como uma estrutura em pré-moldado ou alvenaria convencional, que já é mais comum de ser utilizado. Se é viável economicamente e financeiramente, essa daqui é uma das principais análises, né? Sempre que alguém vai construir um negócio, o pessoal vai verificar se existe uma verba para bancar todas essas etapas da obra. Marketing e mercado. Vai ser analisado se existe público-alvo para esse empreendimento e como que vai ser feito a divulgação para alcançar esse público. Tudo isso está na etapa de verificação de viabilidades. Depois, entra a fase de projeto, que é onde eu e todos os demais projetistas estamos, nessa fase aqui. E aí, onde que o BIM vai se aplicar? A gente vai utilizar as ferramentas, os softwares, que trabalham com essa metodologia, e existem vários softwares no mercado. Por exemplo, o Revit. No Revit, a gente pode fazer projetos arquitetônicos, estruturais, projetos de sistemas, e aí vai ter softwares como o Eberic, QI Builder, TQS, todos esses softwares, eles trabalham com a metodologia BIM. Então, o BIM em si, ele não é um software, ele é um conceito de gerenciamento. E nessa fase aqui, a gente vai fazer toda a compatibilização, todos os projetistas que estiverem trabalhando nesse empreendimento, nesse projeto, vão fazer ali uma reunião, vão estar trabalhando juntos, para que seja entregue os projetos todos compatibilizados e seja possível de executar. Em seguida, entra a fase de licitação e contratação, onde vai ser feita a pesquisa de mercado aí dos prestadores de serviços. Se for uma contratação pública, vão ser feitos 3 orçamentos. Depois vai ser feito a licitação através de pregão presencial ou pregão eletrônico, concorrência. Tem vários formatos aí de contratação no setor público. E depois entra a fase da construção, que é aqui na etapa da obra. Nessa etapa da construção, o pessoal vai pegar todos os projetos que já estão compatibilizados e vão levar para a obra para poder executar conforme tudo que a gente especificou na etapa de projeto. Então, é só seguir certinho o que foi projetado aqui, e se o projeto foi feito compatibilizado, que eu vou falar mais à frente para vocês sobre isso também, vai dar tudo certo, a obra vai ser feita, vai ser elaborada mais rápido, vai ter menos desperdício de materiais, menos retrabalho. Então, vai ser uma obra mais econômica. Comissionamento, aqui já no pós-obra, é a entrega oficial dessa edificação. Vai entregar a chave, todos os documentos da edificação, manuais de uso e operação. E aqui já é a etapa de uso e operação mesmo, onde vai haver um síndico, se for um edifício, que vai cuidar desse edifício, e ele vai ter acesso a todos os manuais que foram gerados nessa obra.
Manutenção e monitoramento. Depois de alguns anos ou meses utilizando a edificação, já vai ser necessário fazer algumas manutenções, como a substituição de lâmpadas, onde vai ser disposto os resíduos sólidos e tudo relacionado aqui à edificação. A última etapa é o descomissionamento. Depois de muitos anos aí utilizando essa estrutura, alguém vai ter que decidir se essa estrutura vai ser demolida completamente ou se vai ser feita uma reforma total para poder utilizar esse prédio novamente. Então, esse daqui é um esquema possível de etapas de obra. Existem outros também, mas esse eu achei bem completo e eu resolvi trazer para vocês. E o que é a informação? Lembram que o BIM tem o I de informação na palavra ali, e esse I de informação é o mais importante no BIM. Imagine que a gente tem um objeto BIM, seja ele, por exemplo, uma tomada de um projeto elétrico. Essa simples tomadinha, ela vai ter muitas informações dentro dela, como o preço, código ou número do produto, informação, as descrições desse produto, tamanho, parâmetros configuráveis. Que parâmetros são esses? Pode ser um parâmetro de altura que esteja vinculado à simbologia. Se a tomada estiver a 30 centímetros, ela vai ter uma simbologia de tomada baixa. Se tiver a 1,20, vai ter simbologia de tomada média. Então, isso são alguns parâmetros. O URL, que vai direcionar a documentação para manutenção, ficha técnica, ou para um telefone, e-mail de contato para vendas. Fabricante, vai ter informação do fabricante também. E 80% das informações são relacionadas a tudo isso aqui que eu comentei com vocês. E apenas 20% está relacionado à aparência do objeto, a geometria, materiais e texturas, o desenho em 2D, a planta e a vista. Então, só 20% é o que você enxerga desse objeto. Todo o restante são informações que vão ser relevantes para mais etapas aí do ciclo de vida da obra. E gerenciar, como eu comentei com vocês que o BIM é um conceito de gerenciamento. Gerenciar é monitorar as informações para a tomada de decisões. Então, todas essas informações que a gente vai acumulando durante as etapas da obra, a gente vai utilizar para tomar decisões, para deixar a obra mais econômica, para fazer uma substituição, para mudar o canteiro de obras, por exemplo. Então, essas informações não vão ficar soltas ali dentro do projeto. E o que é o modelo? De acordo com o decreto 10.306 de 2020, o modelo BIM é uma base de dados fundamentada em objetos virtuais que contém informações codificadas e incorpora seus relacionamentos, o que possibilita diversas visualizações, organizações e cálculos que integram informações gráficas e não gráficas. Parece complexo, mas vocês vão entender nos próximos slides. E o que não é BIM? Já falei para vocês o que é BIM, mas vocês precisam entender o que não é BIM também, para vocês saberem identificar quando uma empresa fornecer, por exemplo, uma solução que não é BIM para vocês e vender como se fosse, por exemplo, uma empresa de software. Então, vocês precisam identificar aí o que é BIM e o que não é. Nem tudo que é 3D é BIM, mas se for BIM, será 3D. A maioria dos softwares de engenharia, eles possuem a visualização 3D. O AutoCAD, SketchUp, outros softwares de engenharia, a maioria deles possuem a visualização 3D, mas não significa que é BIM. Por quê? Porque a informação é importante no projeto.
Mas se for BIM, certamente será 3D, porque todos os softwares BIM, eles também possuem essa visualização. O que mais que não é BIM? Soluções 3D que não são baseadas em objetos paramétricos e inteligentes. Por exemplo, quando eu trabalho no Revit e eu vou inserir uma porta em uma parede. Quando eu pego essa porta e eu coloco ela ali na parede, automaticamente já vai ser criado o vão do tamanho exato para essa porta. Por quê? Porque tem informações inseridas nessa porta ou na janela que ela só pode ser inserida em uma parede. Então, quando ela for inserida nessa parede, ela já vai criar o vão certinho do mesmo tamanho ali, do mesmo tamanho da porta ou dessa janela. Agora, se você for trabalhar com SketchUp, por exemplo, você vai precisar primeiro criar o vão, depois inserir a porta, esticar a porta para aumentar o tamanho dela. Então, você tem que fazer vários passos. Os objetos, eles não trabalham de forma semiautomática. Agora, quando a gente trabalha em BIM, os objetos já vão ser mais paramétricos e inteligentes. Soluções que, utilizando múltiplas referências 2D, desenhos ou documentos, emulam modelos tridimensionais. Então, já existem alguns aplicativos que trabalham com inteligência artificial, que vão pegar aí um desenho 2D e vão poder criar um formato tridimensional, mas isso também não é BIM. E soluções que não realizam atualizações automáticas. Depois eu vou mostrar alguns vídeos para vocês, que quando a gente tem uma tabela no Revit, a gente clica para alterar o material. Por exemplo, eu quero alterar uma porta de 60 por outra porta de 80. E eu vou alterar isso em uma tabela. Automaticamente já vai ser atualizado em toda a base de dados, em todas as plantas baixas, vistas 3D, cortes. Então, em um clique você vai fazer isso e vai atualizar automaticamente todas as outras vistas. E por que o BIM já é uma exigência nacional? Vamos ver. A gente tem o decreto 9.983 de 2019, que é a Estratégia Nacional de Disseminação do BIM, a Estratégia BIM-BR, que possui 9 objetivos, os quais buscam orientar as ações, as iniciativas e os projetos necessários para o alcance dos resultados esperados. Então, os objetivos são esses: difundir o BIM e seus benefícios. O governo percebeu que o público em geral não tem muito conhecimento sobre o que é o BIM, quais são seus benefícios, então resolveram disseminar de forma simples nas plataformas do governo mesmo do que se trata. Coordenar a estruturação do setor público para a adoção do BIM, criar condições favoráveis para o investimento público e privado em BIM, estimular capacitação em BIM. Não sei se vocês tiveram alguma disciplina na faculdade de vocês que abordasse algum software BIM. Na minha eu não tive, mas agora o governo vai começar a estimular a capacitação nas graduações de engenharia e arquitetura e também em pós-graduações. Propor atos normativos que estabeleçam parâmetros para as compras e contratações públicas com o uso do BIM, desenvolver normas técnicas, guias e protocolos específicos para a adoção do BIM, desenvolver a plataforma e a Biblioteca Nacional BIM. Já existe essa biblioteca, que o governo disponibiliza vários componentes ali para os projetistas trabalharem, desenvolverem seus projetos. Então, se eles querem exigir que o BIM seja utilizado, eles já estão fazendo também guias, disponibilizando a biblioteca para facilitar que os projetistas adotem realmente o BIM no seu dia a dia. Estimular o desenvolvimento e a aplicação de novas tecnologias relacionadas ao BIM e incentivar a concorrência no mercado por meio de padrões neutros de interoperabilidade BIM. E também tem o decreto 10.306 de 2020, que são as fases aí que serão implementadas. Aqui já está valendo, desde 1º de janeiro de 2021,
é a elaboração dos modelos de arquitetura e dos modelos de engenharia em BIM. Então, se o governo federal for contratar algum projeto para qualquer edificação, esse projeto necessariamente vai ter que ser em BIM. Projeto arquitetônico, estrutural, instalações, tudo relacionado a projetos tem que ser feito em BIM. A partir de janeiro de 2024, ano que vem, já vai ser solicitada a orçamentação, planejamento e o controle da execução das obras. E em 1º de janeiro de 2028 vai ser exigido o gerenciamento e a manutenção do empreendimento após a sua construção. Então, todas as fases do BIM aí vão ser implementadas até 2028. E agora eu quero mostrar para vocês 10 motivos para evoluir com o BIM, para utilizar o BIM no seu escritório. Primeiro, mais simples deles, para visualizar os projetos em 3D. Como eu disse, todos os softwares de engenharia possuem essa visualização, mas um software BIM, além dessa visualização 3D, ele vai ter as informações contidas em cada componente aqui da edificação. Para simular a obra virtual. Aqui a gente tem um projeto residencial, onde todos os projetos estão vinculados juntos. O projeto de arquitetura, estrutura, fundação, o terreno, instalações elétricas, hidrossanitárias. E aí eu vou alterando o modelo de visualização para visualizar, para dar ênfase somente no que eu quero. Por exemplo, quero dar ênfase aqui no projeto de arquitetura, que é o que está aparecendo mais, e a parte elétrica ela está mais oculta, porque ela está toda embutida, então não vai estar aparecendo muito. Mas os detalhes da arquitetura, eles vão estar aparecendo melhor, e da estrutura também. Deixa eu baixar aqui o som. E agora eu mudei o estilo de visualização para mostrar, para dar ênfase aí no projeto elétrico e de telecomunicações. Agora a gente consegue visualizar melhor aqui os eletrodutos, quadro elétrico, parte de telecom também. Essa é uma vista 3D, onde a gente consegue visualizar tudo o que diz respeito aqui a essa edificação. Aí. Para extrair quantitativos automaticamente. Como que a gente extrai os quantitativos em um projeto em BIM? A gente vai criar as tabelas, e essas tabelas vão ter informações contidas ali, que vão... Deixa eu mutar aqui. Aí, mutei. Que vão extrair os componentes, exatamente todos os componentes que a gente inseriu ali. Então, a gente não precisa mais quantificar manualmente, correndo o risco de esquecer algum componente ali. Por exemplo, tem uma tabela aqui de levantamento do material de parede. Vai quantificar o reboco, volume, a área, tijolo, tinta acrílica interna. E aqui a gente já tem uma outra tabela, que seria da parte elétrica, contabilizando as placas, caixa de passagem, e vai contabilizar tudo, eletrodutos, tomadas, interruptores, quadros. Basta a gente criar essas tabelas para poder quantificar automaticamente. Para realizar simulações virtuais. Aqui a gente consegue simular, por exemplo, o sombreamento em uma edificação. Para que pode servir essa análise de sombreamento? Para um projeto fotovoltaico, por exemplo. Aqui a gente consegue simular cada dia do ano, cada horário, para visualizar exatamente como que vai ficar a sombra nessa edificação. E aí a gente pode modelar as edificações que estiverem em volta, uma edificação que for mais alta, uma árvore, para verificar se vai estar batendo sombra no telhado que vai ser colocada as placas.
Dá para fazer simulação de luminotécnico também. Não vou lembrar outras simulações que dá para fazer, mas tem várias outras opções também que vão ser aplicáveis, por exemplo, a um projeto de arquitetura. Aqui eu selecionei o telhado que eu gostaria de analisar para verificar se ele vai estar com uma iluminação adequada nesse dia do ano que eu especifiquei aqui, 21 de abril, e aí eu consigo simular o dia todo de insolação ali do dia 21 de abril. Para identificar interferências. Aqui a gente consegue gerar um relatório de interferências. A gente pode selecionar 2 projetos de cada vez. O projeto atual, que nesse caso aqui era o projeto elétrico, e selecionar algum outro projeto para verificar se tem alguma interferência. Aí eu vou analisar com o projeto hidrossanitário e vai mostrar as tubulações que estão se chocando. Se tem algum conduíte batendo em um encanamento de água ou encanamento de esgoto, esse relatório já é automático e aí eu vou selecionando e eu clico para exibir, que aí o software vai me mostrar exatamente onde que está essa interferência. Vou mostrar um exemplo aqui no final. Algumas coisas é difícil da gente identificar se depender somente da nossa atenção de projetista. Por exemplo, aqui tem uma caixinha com o aterramento da concessionária, tem uma haste que está descendo ali dessa caixa e está batendo nessa tubulação de água. Provavelmente, se eu fosse fazer isso conferindo no olho, ia passar despercebido. Mas como aqui eu gerei esse relatório, o próprio software já me mostrou e ele já deixou selecionado. Olha só, tem alguma coisa batendo aqui nesse cano. E o software, ele não vai resolver para você. Você que tem que criar alguma solução, adotar alguma solução aqui. O software, ele só vai mostrar. E aí, eu vou pegar essa caixa e eu vou mover para o lado, para a esquerda ou para a direita, para desviar dessa tubulação de água. Então, essa análise de interferências é muito importante para garantir que o projeto vai ser executado. Tem interferências, como essa daqui, que é um nível de interferência tranquilo, que a gente consegue resolver tranquilamente na obra. O pessoal vai ver que tem um cano ali passando, vai desviar automaticamente, não vai furar o cano para travar a haste. Mas tem outras interferências que já são mais difíceis de resolver na obra, como um quadro elétrico que está se chocando com um pilar, por exemplo, e não tem muito espaço ali para mover o quadro. Então, essas soluções a gente precisa corrigir no projeto. Para gerar documentos mais consistentes. No começo ali da palestra, eu expliquei para vocês que quando a gente muda um objeto em uma tabela, já vai ser atualizado em toda a base de dados. A mesma coisa se eu mudar aqui no corte, na elevação, mudar essa cama aqui, por exemplo, ele já vai atualizar automaticamente na vista 3D, na planta baixa. Se eu alterar o tamanho da janela, que foi o que eu fiz aqui, ele já vai alterar no quantitativo de janelas. E a porta que eu excluí, foi um dos primeiros itens ali que eu excluí, vai ser removido do quantitativo de materiais. Então, os documentos eles são mais consistentes porque não depende somente da atenção do projetista. O software vai estar sempre ali atualizando a base de dados completa. Para executar construções mais complexas. Vocês lembram desse estádio aqui? Esse foi o estádio Al Janout, que foi construído para a Copa do Mundo do Catar.
E esse projeto, ele tem um formato muito diferente e ele precisou ser desenvolvido em um software BIM. Na época que eu estava fazendo essa aula, eu procurei artigos, fui buscando artigos no Google para ver se eu achava alguma coisa relacionada aí com o BIM e os estádios da Copa do Mundo do Catar. E aí eu encontrei um artigo falando sobre essa estrutura aqui, que eles modelaram no Tekla Structures, que é um software BIM também para estruturas. Eles modelaram tudo e conseguiram reduzir o peso dessa estrutura. Consequentemente, reduzindo o peso, eles vão reduzir também o custo, o investimento que vai ser necessário aí com materiais, mão de obra. Conseguiram entregar essa obra mais rápido, porque o prazo deles também era curto para começar os jogos aí da Copa do Mundo. Então, esse é um exemplo de construção complexa que pode ser elaborada com software BIM. Para intensificar a industrialização, hoje as pessoas, os investidores aí buscam obras que sejam mais rápidas de serem concluídas. Uma forma de concluir uma obra rapidamente é com o uso de wood frame, pré-moldado, steel frame. E para que essa obra saia realmente de forma rápida, tudo isso precisa, todas essas peças precisam estar encaixadas corretamente lá na hora da execução. E para isso é importante ter um projeto que seja elaborado em BIM para que não tenha nenhum erro na hora da execução. Aqui a gente tem um exemplo de estrutura pré-moldada, a instalação elétrica aqui aparente, estrutura em wood frame. E para complementar o uso de outras tecnologias. Hoje a gente não precisa mais levar só o papel na obra, que o papel acaba perdendo, o pessoal da obra acaba perdendo os projetos, tem que reimprimir várias vezes. Então, o engenheiro responsável da obra, se ele tiver ali com o tablet dele, ele não vai precisar chegar na obra e ter que ficar procurando o projeto, ele já vai conferindo tudo que foi executado, se foi executado conforme o projeto. Aqui tem a utilização de um drone também, que vai poder mapear a obra completa por cima e ao redor. O pessoal utiliza a nuvem de pontos também, com laser, para poder auxiliar nos projetos. E para preparar a sua empresa para o futuro. Muitos países já adotam o BIM. O Brasil é um deles, o Chile. Chile tem todas as suas contratações públicas em BIM. O Brasil tende a ser assim também até 2028. E nas empresas privadas já está sendo adotado mais rapidamente. O pessoal quer trabalhar com essa metodologia para se tornar mais produtivo, entregar os projetos de forma mais rápida, compatibilizado, gerar os orçamentos também de forma mais rápida, conversando ali com os projetos. E tem uma frase que eu gosto do Wilton Silva Catelani, que diz: as vantagens são tamanhas que no futuro próximo migrar para o BIM deixará de ser uma opção e passará a ser condição compulsória para atuar na indústria da construção civil. Não vai ser mais ou uma escolha, né? Você vai ter que ter esse conhecimento no BIM para você estar atuando aí em todas as fases do empreendimento, não só na fase de projeto. Todos esses motivos estão relacionados com os 10 Ds do BIM. Eu vou explicar para vocês. O que são esses 10 Ds? São as dimensões do BIM. A gente tem as dimensões padrão, que é do 3D ao 7D, e as novas dimensões que estão em debate, que é o 8D ao 10D. Então, vamos falar sobre cada uma delas.
O BIM 3D, eu já comentei com vocês lá nas vantagens de evoluir com o BIM, que é simplesmente a visualização 3D. O BIM 4D já é a adição do tempo e planejamento de execução da obra. E alguns softwares que permitem fazer isso é o Navisworks, Syncro, Vico Office, 4D Manager. Então, são softwares que vão permitir fazer, por exemplo, um gráfico de Gantt, um cronograma da obra, para saber exatamente quais as etapas que vão ser feitas em cada fase da obra, em cada período aqui do tempo que foi especificado para concluir essa obra. O BIM 5D é análise de custos. Um plugin que conversa aí com softwares BIM é o Orça BIM da Orça Fácil. Esse plugin ele vai pegar o modelo BIM 3D, e aí ele vai puxar todas essas informações que estão contidas ali e vai gerar o orçamento. Lembram que lá na primeira imagem do objeto BIM, eu comentei com vocês que pode ter ali uma informação de preço desse componente, e aí vai estar conversando com esse plugin de orçamento, que aí vai poder gerar o orçamento executivo da obra. Então, aqui, olha só, alvenaria de blocos, já vai ter a quantidade que foi extraída do modelo BIM, vai ter o valor unitário e vai obter o valor total. O BIM 6D é sustentabilidade, onde a gente pode fazer análises energéticas, inserção das informações dos materiais, soluções que auxiliam o empreendimento a obter um selo de sustentabilidade. Então, se o empreendimento tiver várias soluções aqui, como painel solar, vai gerar sua própria energia, vai fazer a captação e o tratamento da água, vai ter iluminação natural e ventilação nesse edifício. Esse edifício vai poder obter alguns selos de sustentabilidade, como o selo Procel, o FSC, o Green Seal, o LEED Certified. Esse daqui eu não sei porque é em alemão, não vou saber pronunciar. Mas tem vários selos aí de sustentabilidade que essa edificação pode obter. O BIM 7D é a gestão e manutenção. A dimensão 7D do BIM está relacionada aos cuidados que uma edificação deve ter durante o ciclo de vida. Por meio dessa dimensão, é possível extrair dados como manuais de operação, especificação dos materiais, datas de garantia, entre outros. Tendo acesso a todas essas informações, já vai ser muito mais fácil prever quando que vai ser necessário trocar uma lâmpada, já deixar um orçamento previsto para manutenção do telhado, manutenção das calhas, de bomba. Então, o BIM 7D diz respeito a essa gestão e manutenção. O BIM 8D ainda está em debate, que diz respeito à segurança. Na prática, vai ser possível modelar o canteiro de obras em todas as suas partes, cercas, depósitos, andaimes, maquinários, sinalização. Então, a pessoa vai estar aqui com acesso a esse modelo, vai verificar onde que estão os equipamentos de proteção individual, por exemplo. E aí já vai saber identificar onde que estão, qual que vai ser o fluxo desse canteiro de obras, por onde que vai passar o maquinário, por onde que os operadores vão poder circular. Por isso que está em debate, está na fase de testes ainda. O 9D é a construção enxuta. É um método pensado para eliminar completamente o desperdício, otimizar todos os recursos envolvidos no processo construtivo e aumentar a produtividade. Quando a gente trabalha com o BIM e todos os projetistas estão ali trabalhando juntos para solucionar todos os problemas ainda na fase de projeto, na fase da execução, já vai haver essa redução do retrabalho,
redução do desperdício, mas o 9D é pensado para eliminar completamente. Então, está em debate ainda, estão estudando como que isso vai poder ser feito. 10D, industrialização da construção. Maior produtividade graças às novas tecnologias e à digitalização dos processos. Então, o objetivo final é deixar essa obra muito mais rápida, com menos desperdício, com menos imprevistos, retrabalhos. Então, esse é o objetivo aqui no 10D. Então, resumindo, tudo que a gente falou aí é bastante informação, né? Mas a gente comentou sobre o ciclo de vida de uma obra e o que é o BIM. Vimos também como identificar o que não é BIM nesse mercado, como o BIM está sendo disseminado no Brasil, as vantagens de se trabalhar com o BIM e as 10 dimensões do BIM que a gente acabou de ver. Então, agora, vocês podem mandar suas dúvidas. Aí, se vocês ficarem com dúvidas durante a palestra, eu vou estar aqui para responder vocês. Show de bola, Karen. Muito obrigado aí pela palestra, foi muito esclarecedora, de verdade. Para você poder tirar a sua dúvida aqui diretamente com a Karen, você pode fazer de duas maneiras. Ou você pode mandar aqui no chat, aqui embaixo tem uma abinha aqui, ó, no Zoom, chat. Você pode escrever a sua dúvida aqui diretamente pelo chat, ou você pode abrir o microfone, né, levantar a sua mão, tem uma carinha feliz aqui embaixo, uma carinha feliz, nos tópicos aqui embaixo, com um maisinho em cima. Você clica nela e clica em Raise Hand. E aí você vai aparecer aqui com a mãozinha levantada para poder fazer a sua dúvida, igual o Daniel fez aí para a gente, tá? Então, Daniel, pode falar. Então, eu tenho uma dúvida. Para aprender o BIM, é necessário aprender o AutoCAD primeiro ou não tem nada a ver? Não é necessário, porque os softwares BIM, eles têm processos diferentes do AutoCAD. Então, você não precisa ter um conhecimento prévio. Se você pretende trabalhar com o Revit, TQS ou KBuilder, você vai ter que procurar processos específicos para trabalhar com esses softwares. E você não precisa ter conhecimento de softwares CAD. Por que que o pessoal tem bastante essa dúvida? Eu recebo bastante essa dúvida também. Porque a maioria dos projetistas, eles que já começaram há um tempo, inclusive eu comecei em 2018, eu comecei trabalhando com AutoCAD. E o AutoCAD ele está aí no mercado há mais de 40 anos. Então, muita gente sabe trabalhar com AutoCAD. E aí fica essa dúvida mesmo, se é necessário, se é obrigatório saber, ter conhecimento prévio, mas não é necessário. Show de bola. Nós temos outra dúvida aqui. iPhone linha. Quais são os programas mais cobrados pelas empresas nos dias de hoje? Depende do que com qual tipo de projeto você vai trabalhar e qual o software que as empresas privadas vão estar utilizando. Mas os softwares que eu mais ouço o pessoal comentar que utiliza, por exemplo, para projetos elétricos, o pessoal utiliza bastante o Revit e o KBuilder. Para projetos arquitetônicos, o pessoal utiliza o Revit e o ArchiCAD. Projetos estruturais, o pessoal já utiliza Eberic e TQS, por exemplo. Então, depende aí do que você vai trabalhar, com qual tipo de projeto. Opa, estava sem áudio aqui. Para automação industrial, Automação industrial, não conheço. Não conheço o software que trabalhe especificamente com isso, mas acredito que no Revit daria para fazer alguma coisa. eu tenho a oportunidade de acompanhar o pessoal da TSE aqui em Goiás, e eles trabalham de alguma forma aí com automação industrial, eles utilizam bastante Revit e Navisworks, né? Ah, Então, o Revit aí é suficiente nesses casos. Mais alguma dúvida?
podem mandar pelo chat ou podem abrir o microfone. Eu É, tenho. Fala, Daniel. no caso, para aprender o BRIM, é necessário ter inglês, assim, avançado ou não? O que o Não, não mercado de trabalho pede, o inglês ou o português, para você aplicar no BIM? português mesmo. O pessoal que utiliza o software aí, eles já vão baixar o software na versão em português e não é necessário ter conhecimento de outra língua para você desenvolver um projeto em BIM. Show de bola. Cara, eu tenho uma dúvida aqui. Eu anotei aqui um monte de dúvida. Uhum. Mas, para você trabalhar com BIM, ele precisa ser do mesmo software, né? Todo mundo precisa estar alinhado com o mesmo software, ou Não não? necessariamente, Não porque, necessariamente? por exemplo, eu vou receber um projeto de arquitetura. Pode ser que a pessoa que desenvolveu esse arquitetônico, ela fez no ArchiCAD. O Revit, ele não leu o arquivo do ArchiCAD. Então, esse profissional que desenvolveu o projeto de arquitetura, ele vai ter que exportar para um arquivo IFC, que ele é lido por todos os programas em BIM. Então, aí a gente consegue conversar, mas não precisa estar no mesmo software. Entendi. Porque a ideia de BIM que eu tinha era o seguinte: olha, se a arquiteta mudou uma janela de lugar nesse dia, você já chega, já abre o seu software, seu Revit lá, seja lá qual for o software, e aí essa janela já vai ter mudado de lugar assim que você abrir o seu arquivo, né? Hum, Se for trabalhado em outro software, por exemplo, isso tem que ser atualizado manualmente, né? Ela tem que falar e enviar novamente essa atualização. Não é algo que acontece no automático, né? uhum. Isso acontece do jeito que eu falei, ou geralmente não é assim? Acontece, mas é mais difícil de ver o pessoal utilizando. O pessoal está mais nesse processo manual ainda, justamente porque tem pessoas que não estão trabalhando, muitos profissionais, na verdade, não trabalham com o BIM. Às vezes a gente vai receber o projeto arquitetônico em DWG ou do SketchUp, e aí a gente precisa fazer esse processo mais manual. Entendi. Mas é possível sim trabalhar na nuvem, trabalhar todo mundo junto ali e vai mudando automaticamente. Só que é bem mais raro, né? Até porque não é Hum, todo mundo que está alinhado, né? Sim. E como que você está enxergando aí no mercado a solicitação de projetos em BIM? O pessoal ainda confunde demais BIM com Revit? Ou isso já está mudando? Como é que você, como profissional na área, que está dentro do mercado, está enxergando isso? Eu vejo que já está sendo bastante exigido o BIM. As pessoas chegam e comentam que já perderam oportunidades de projeto porque não tinham conhecimento para desenvolver um projeto em BIM e E o pessoal já não tem confundido tanto. Acho que quem acaba de sair da faculdade, assim, não teve nenhum contato com o BIM, pode ser que confunda ainda. 3D, BIM, software, tudo a mesma coisa, mas começa a buscar um pouquinho mais sobre esse assunto e já não confunde tanto. Show de bola. Obrigado. Alguém tem mais alguma dúvida aí para poder tirar com a Karen? Eu tenho outra dúvida. No caso de um recém-formado, para ele, no caso, necessário ter um network, óbvio, né? Para ele Uhum. conseguir projetos com cliente, como que funciona para ele conseguir clientes, para ele, assim, fazer o primeiro projeto em BIM, em Revit, AutoCAD, esses programas? Você vai precisar prospectar os clientes, entrar em contato com esses possíveis clientes. Por exemplo, hoje a maioria dos meus clientes são engenheiros civis, são parceiros aí que a gente trabalha junto. Então, se você identificar que os seus clientes são engenheiros civis, você vai ter que fazer uma lista de possíveis clientes que você vai ter que entrar em contato para conversar sobre o seu serviço, mostrar interesse sobre o serviço do outro também. Ou se o seu cliente for o cliente final, aí você precisa verificar onde que está o seu cliente final, onde que você vai conseguir encontrar ele, se vai ser no offline, por meio de indicação, no Facebook, nas redes sociais.
você precisa fazer a prospecção. Moacir é expert na prospecção aí, se quiser acrescentar alguma coisa. A gente às vezes fica muito. A gente prospecta, na maioria das vezes, quando a gente entra no mercado, né? Entra no mercado, não, a gente forma. A prospecção que nós temos é a prospecção para conseguir um emprego, né? Então, o ato de você mandar currículos é você prospectar. Você está prospectando um emprego, está buscando este emprego, está entrando em contato com algumas empresas para entrar no mercado de trabalho. O inverso, quando a gente se propõe a ser um profissional autônomo, abrir a nossa própria empresa, é justamente buscar os clientes, não buscar o emprego. Então, você tem que prospectar os clientes. E quem são os seus possíveis clientes? A primeira coisa que você tem que listar é essa, tá? Quem são os possíveis clientes que vão te indicar um projeto de automação industrial? São as indústrias. Você deve ter alguém desse meio, né? Conhecido na faculdade, na graduação que você teve. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar em contato com essas pessoas, falar o que você faz e ir plantando essa semente para os projetos começarem a aparecer. Então, a gente só começa a realmente ter serviços se a gente falar que faz. E o primeiro passo é esse, é o ato da prospecção. Tá? Uhum. O Marcos Brandão perguntou, cara, quais são os tipos de trabalho que os engenheiros civis pedem para você? Geralmente, eles pedem serviços que eles não fazem, como projetos elétricos, telecomunicações, SPDA, que são os serviços que eu faço. Ou, às vezes, eles pedem o mesmo serviço que eles já fazem, mas que eles não estão dando conta da demanda. Um projeto elétrico maior, por exemplo, algo que esteja fora da alçada, aí eu consigo fazer parceria para complementar. Show de bola. Mais alguém? Mais alguém? Tudo certo? Perto? Tem alguma dúvida? Só aprendendo aqui, né? A gente tem vários, né? É, o que eu penso muito é que as pessoas, elas... É uma dificuldade muito grande conseguir o primeiro serviço, né? Assim, tanto faz quanto emprego, quanto demanda de trabalho, de projeto. E um caminho que eu vejo é o desenvolvimento da autoridade. Como você desenvolve muito bem, mostra nas redes sociais, por exemplo, né? Uhum. E furar um pouco a bolha também da faculdade, porque as pessoas, elas possuem ciclos sociais, elas têm relacionamento com pessoas da igreja, do setor, da infância, e as pessoas, você se relaciona com as pessoas na igreja sem saber que as pessoas não sabem o que você faz. Eu acredito que deixar muito claro sobre o que você faz, alimentar suas redes sociais, sempre conversar com as pessoas sobre possíveis melhorias que elas podem implantar, agrega valor e a pessoa vai lembrar disso como uma possibilidade. Caso ela não precise desse serviço, eu vejo que ela pode te indicar também ou te recomendar. Porque se eu perguntasse aqui agora no grupo, assim, por exemplo, quem que conhece alguém que é especialista em fundações? A gente não conhece tanta gente assim para indicar, né? Às vezes é uma ou outra pessoa que você tem um relacionamento, e eu vejo que na vida é sempre muito assim, e eu acredito muito nessa linha de mapear a nossa rede de relacionamento, para saber exatamente o que cada um faz e como que a gente pode ajudar essas pessoas, né? Então, é mais só para uma reflexão enquanto estava acompanhando aí a discussão do network, né? E agradecer a Karen, parabéns, Karen, parabenizá-la, Obrigada. né? Realmente um ótimo conteúdo. Eu sou colaborador do CREA, tá, Karen? E Ah, legal. a gente está elaborando um convênio em que os estudantes terão acesso a softwares de BIM de forma gratuita e os jovens profissionais conseguirão adquirir grandes softwares por 50% de desconto da Alto QI, né? Até tô por acaso aqui fazendo uma propaganda, né, da Tá, Alto ok. QI, porque eu fui no BIM Conference em São Paulo e a pessoa estava lá oferecendo alguns serviços. A TQS está com parcerias significativas para oferecer o acesso gratuito às instituições de ensino, enfim, uma série de iniciativas que não chegam para a gente, né? Uhum. Às vezes a gente não fica sabendo e é só pedir, né? E a gente é bem pidão, né, Moacir? É. E a gente está pedindo um monte de coisas e tem dado algum resultado já para início do ano que vem agora, né? Então, compartilhando aí com a galera que está presente aqui, para até
prestigiá-los. Eu vou até pedir, Moacir, depois para a gente fazer um controle, para a gente priorizar a turma que está presente aqui em relação a esses acessos gratuitos e os descontos, para ser um bônus aí pela participação de quem realmente esteve presente aqui nessa palestra tão boa quanto a de hoje, né? Legal. A gente tem a nossa lista de presença, a gente repassa essa lista de presença aí para Raquel e com certeza a gente passa para frente aí, viu, Roberto, para você também, tá? Complementando o que você falou, Roberto, eu tenho um aluno que hoje ele fatura mais de 10 mil reais por mês aí com projetos, e o cliente dele, sabe como é que ele conseguiu o primeiro cliente dele, que passa a maioria dos projetos? No futebol. Eles estavam jogando bola lá, questão do network que a gente está falando, né, cara? Eles estavam jogando bola lá, e aí ele falou, "Ô, rapaz, eu estou agora trabalhando com projeto elétrico." Ele falou, é mesmo? Tem uns projetos aqui para você, né? E começou a passar esses projetos para ele. Então, pessoal, às vezes o seu projeto, o seu primeiro projeto, seja lá o que for, tá do seu lado, tá com alguém, um membro da sua família, e muitas vezes você não sabe, né? Então, isso serve Às de vezes é lição. só falar, né? Olha, eu trabalho com isso. No meu curso tem alunos lá no grupo dos alunos e sempre tem alguns que vão estar conversando mais, né? Movimentando lá o grupo. E tem alguns alunos, tem 2 alunos lá que, desde o começo do curso, eles já falaram que trabalhavam com projetos fotovoltaicos. Então, quando apareceu uma demanda para mim, que não trabalho com isso, eu vou lembrar deles, é claro. Pode ser que tenha mais pessoas no grupo que trabalhem com projetos fotovoltaicos, mas eu só vou lembrar de quem falou que trabalha com isso. Exatamente. Eu sempre falo, pessoal, façam uma experiência. Faz uma mensagem pronta e manda para todos os seus amigos que agora você faz tal tipo de projeto. Você vai ver que vai aparecer serviço para você, né? Então, assim, a primeira coisa é divulgar que você faz, falar que você faz realmente, né? O Vilmar perguntou também, cara, projetos em BIM são mais valiosos em qual proporção? Os projetos em BIM, como eu comentei aqui, eles vão gerar mais economia para a obra se os projetistas estiverem dispostos a fazer um projeto compatibilizado. Então, por que que ele pode valer mais? Porque o proprietário ele vai acabar economizando na obra, com materiais, com mão de obra, vai ter menos desperdício. Então, quem sabe ele vai pagar mais no projeto, mas ele vai ter uma maior economia na sua obra. Show de bola. O Felipe falou quanto à precificação desse projeto em BIM, porque eu já desenvolvo, mas não sei precificar. Precificar tem vários métodos que você pode utilizar. Você pode precificar por metro quadrado. Eu costumo precificar por número de pontos e considerando a complexidade. Então, eu tenho uma planilha lá que vai me dar os valores por número de pontos de tomada, interruptores, quadros. E aí eu vou considerar se essa edificação é uma edificação que já está em andamento, se a infraestrutura é de sobrepor, se é um projeto as-built. Esses são alguns níveis de complexidade que eu vou adicionar na minha planilha, que vai encarecer, vai deixar um pouquinho mais caro esse projeto, de acordo com a complexidade. E o número de pontos também. Uma casa de 100 metros quadrados, ela pode custar, o projeto ser mais caro do que outra de mesmo tamanho, porque nesse outro vai ter um projeto luminotécnico, por exemplo, com muito mais pontos elétricos, muito mais tomadas, e aí esse projeto ele vai acabar sendo mais caro que o outro do mesmo tamanho. Por isso eu não costumo mais precificar tanto em metro quadrado. E tem o método de precificação por hora técnica também. Aí você precisa descobrir o valor da sua hora técnica e adicionar o lucro que você quer receber para você poder precificar. Mas esse é um pouquinho mais complicado, porque você precisa saber, ter uma estimativa aí de quanto tempo exatamente você vai levar para elaborar esse projeto. Quem está começando, quem está no começo aí do desenvolvimento dos projetos tem mais dificuldade de precificar por hora técnica, mas depois que você pega a prática, já fica mais tranquilo de precificar assim também. Opa, o Gabriel perguntou: acredita que o modelo BIM é o futuro da construção ou acha que no meio aparece outro?
Eu acho que é o futuro da construção pelos próximos 10, 15 anos. Não sei se vai aparecer algo tão logo assim para substituir. Show de bola. Ok. Pessoal, então é isso, cara. Eu queria agradecer novamente, tá? Sua palestra foi muito boa, muito esclarecedora. Obrigado de verdade por ter disposto seu tempo e estar com a gente hoje aqui, ajudando o nosso programa, né, com esse Eu conteúdo. agradeço o convite de vocês. Fiquei muito feliz em participar, feliz aí com a participação do pessoal também. Foi muito legal. E quando precisarem, é só chamar de novo, que eu venho com prazer. Dá essa brecha pra gente que a gente tá te chamando de novo em outra palestra. Ai, ai. Então, brigadão aí de verdade. Obrigado aí ao Roberto, que está sempre com a gente também, dando esse apoio, né? Muito importante também para o programa. Obrigado a todos vocês aí que estiveram presentes, né? Quem quiser relembrar algum conceito que a Karen trouxe para a gente, essa palestra vai estar amanhã no nosso canal do YouTube, do programa Jovem Engenheiro, né? Então é só você ir lá no YouTube, digitar Programa Jovem Engenheiro, que vai estar lá a palestra da Karen para vocês também, tá certo? Muito obrigado aí a todos vocês, um grande abraço. Roberto, já estamos com a lista aqui com o pessoal, né? Não, E aí a gente repassa para você também, tá? Até maravilha. mais. Até mais, pessoal. Um abraço para vocês, boa noite. Abraço. Tchau, Abraço, até tchau. mais. Tchau, tchau. Tchau.